Shalom, Haverim. Vocês já pararam para pensar que Yohanan Hamatebil, João Batista, talvez fosse vegetariano? A escritura o descreve com um estilo de vida peculiar, vestido com pelos de camelo, cinto de couro e alimentando-se de algo nada convencional. Isso por si só já desperta curiosidade. O que exatamente ele comia? E mais ainda, por que isso importa? Sua dieta pode conter mais do que simples hábitos alimentares. Talvez revele uma mensagem profunda. Nas entrelinhas desse modo de vida rígida, pode estar oculto um lembrete poderoso da fidelidade às instruções do Eterno. No tempo em que tudo é relativizado, inclusive o que colocamos à mesa, vale lembrar o zelo dos tzadikim, dos justos. Mesmo nos detalhes, nos convida a refletir. A fidelidade nas pequenas escolhas do dia a dia pode revelar um coração verdadeiramente separado para o Eterno. Ao examinarmos a alimentação de Yohanan, talvez descobramos que a obediência começa justamente aí, na reverência às instruções divinas, mesmo nas coisas simples. A explicação mais comum sobre a dieta de Yohanan é literal. Ele comia gafanhotos. Por mais estranho que isso possa parecer à nossa cultura ocidental, esse alimento é, na verdade, permitido pela Torá. Em Levítico capítulo 11, versículo 22, o Eterno especifica algumas espécies de gafanhotos que são consideradas kosher, ou seja, ritualmente puras para o consumo. Portanto, à luz da halahá, da lei judaica, a prática de Yohanan não seria transgressora, mas totalmente alinhada com as instruções divinas. Mas há ainda algo muito curioso a se considerar. E se o termo traduzido como gafanhoto tiver sido compreendido de forma diferente ao longo do tempo? Seria possível que Yohanan seguisse, na verdade, uma dieta inteiramente vegetal? Essa hipótese, embora menos conhecida, tem sido levantada por estudiosos e comentaristas ao longo dos séculos. Vamos explorar essa possibilidade com mais atenção. Embora muitos assentem a ideia de que Yohanan comia gafanhotos, há uma curiosidade linguística que desperta a atenção de estudiosos e intérpretes antigos. A palavra aramaica usada nos manuscritos é kamse. E aqui está o ponto interessante. Kamse pode significar gafanhoto, também pode se referir a certos tipos de raízes comestíveis, como a pastinaca, uma planta da família da cenoura e da salsa, de coloração branca e sabor acentuado. Em tempos antigos, raízes como essa eram comuns entre os pobres e os que viviam no deserto, por serem fáceis de encontrar e armazenar. É plausível, então, que o termo tenha sido interpretado de forma literal, como inseto, quando talvez o original se referisse a um alimento vegetal simples. Se for esse o caso, a dieta de Yohanan seria vegetariana, algo bastante coerente com seu estilo de vida separado. Conforme Lucas, capítulo 1, verso 15, ele era nazireu desde o ventre, consagrado ao Eterno de forma radical. Yohanan não apenas vivia no deserto, ele renunciava aos prazeres da carne e do vinho e se alimentava daquilo que a própria terra produzia, em humildade, simplicidade e pureza. Sua vida era um testemunho visível de separação, consagração e fidelidade. Uma das tradições mais antigas e respeitadas dentro do cristianismo oriental, a Igreja Ortodoxa grega também levanta uma perspectiva curiosa sobre o que Yohanan realmente comia. De acordo com alguns de seus estudiosos e santos, os gafanhotos citados no texto não eram insetos, mas sim raízes de plantas silvestres semelhantes à pastinaca. Essa visão aparece, por exemplo, na obra de Robert, O Messias Jesus e João Batista, onde ele aponta que, segundo essa tradição, os gafanhotos eram raízes comestíveis do deserto. Existe ainda uma fonte rara, mas bastante intrigante.
a versão eslavônica da obra de Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus. Ela preserva algumas tradições orais antigas que circularam entre os primeiros cristãos e judeus. Nela é descrito um homem com todas as características de Yohanan. Ele possuía vestes feitas de pelos de animais e parecia um selvagem. Batizava todos os que vinham até ele no Jordão, quando renunciavam às suas más ações. Repreendeu Herodes por tomar a esposa de seu irmão e foi morto por isso. Ele não comia pão, nem mesmo o pão asmo de Pêssar, não bebia vinho e não comia nenhum animal. Tal visão se encaixa bem com o perfil de Yohanan, um homem separado, vivendo fora dos centros urbanos, com vestes humildes e uma mensagem direta de arrependimento. Uma dieta à base de raízes, portanto, reforçaria ainda mais esse quadro de simplicidade, pureza e separação. Essa interpretação nos convida a olhar para os hábitos de Yohanan com uma lente espiritual. Talvez o que ele comia diga mais sobre seu coração do que sobre sua dieta. Esses relatos reforçam a tradição de que Yohanan era separado de prazeres terrenos e focado totalmente na missão profética. Se era vegetariano ou comia gafanhotos, mas o que se percebe é um estilo de vida que buscava pureza, simplicidade e entrega total. A Torá de Hashem não está cheia de detalhes por acaso. Cada mandamento é uma expressão de sua vontade, um convite para que nos aproximemos dele também no nosso dia a dia. Se essa for a explicação correta, temos aqui um exemplo de alguém que vivia de forma simples e fiel à Torá, mesmo em condições adversas. Yohanan não se apoiava em luxo ou fartura, mas em obediência. Seu alimento podia parecer humilde, mas era permitido e puro diante do Eterno. Esse detalhe nos ensina que fidelidade à Torá não depende de circunstâncias ideais. Mesmo no deserto, Yohanan se manteve dentro dos limites da santidade. Yohanan não foi grande apenas porque gritou no deserto, mas porque viveu o reino que anunciava. Sua vida era coerente com sua mensagem, ao qual nos convida a crescermos gradualmente nessa direção. Como está escrito, a vereda dos justos é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Que essa luz continue a crescer em cada um de nós. Amém, amém.